Mais uma vez estamos aqui, nos preparando para, além de receber a palavra de Deus, receber também o pão da vida, podermos alimentar essa preciosa promessa de que através de Cristo nós recebemos a libertação. Nós já estamos, são 13 horas e 11 minutos, vocês estão aqui desde as 6 da manhã, é isso? Quem é bom de matemática, quanto tempo estamos aqui? 7 horas e 11 minutos, valeu a pena? Sim ou não? Sim. Se valeu a pena, eu assino embaixo, digo mesmo. Quem está na presença de Deus é como acabamos de cantar, mas é o melhor lugar do mundo. Não tem outro lugar. Eu acredito que alguns dos irmãos não puderam estar aqui nesse segundo momento. Semana passada, o irmão da igreja disse assim: pastor, tem como o senhor fazer uma ceia no outro horário? Não tem problema. Esse é um sábado especial, é diferente disso. Os cadentes voltam da igreja. Difícil pegar ele. Outra oportunidade faremos um horário convencional, para também possível participar. Agora, as bênçãos de Deus hoje são bênçãos completas, né? Desde as 6 da manhã ouvimos testemunhos, temos estudado a palavra e orado bastante também por sinal. E por todas as igrejas por onde eu tenho passado, tenho interrompido o sermão e tenho que ter uma palavra. Se hoje são 10 horas de jejum e oração, não dá para gastar todo o tempo só pregando e falando. E foram momentos assim muito proveitosos. Eu não paro por aqui, eu depois aqui ainda vou para uma outra igreja e vamos encerrar o dia aí com 5 sermões. E olha, Deus tem sido tão bom que a corda vocal está funcionando ainda. Mas para garantir, o professor Luciano trouxe 2 águas. Eu falei com ele, ficou com medo, trouxe 2. Obrigado, professor Luciano. Mas vai dar certo. Olha, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1, acompanhe comigo então a leitura dessa parte da Bíblia. João, capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, quem tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usaram para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 letretas. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro um bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram. Esse relato mostra o quanto Jesus está preocupado com as questões sociais da vida. Ele estava num casamento, e esse casamento era de um familiar de Jesus, porque pertencia à família de Maria. Jesus havia experimentado a grande dificuldade de vencer as tentações do deserto. Durante 40 dias Jesus esteve no deserto, ele esteve orando, ele esteve buscando poder. E logo depois que ele sai do deserto, ele é encaminhado então a uma festa de casamento. Nesse relato, meus amigos, surpreendente, reconhecido em todos vocês, nós vamos extrair algumas condições necessárias para sermos
mais abençoados do que já temos. E a primeira condição nós encontramos aqui no capítulo 2, versículo 2. Jesus também foi o quê? Convidado. Jesus também está sendo convidado hoje aqui. Não existe bênção se Jesus não for convidado. Aonde Jesus está, o ambiente é mudado, é transformado. Aonde Jesus está, existe bênção. O que me chama a atenção nesse relato é que as pessoas convidaram Jesus para uma festa. Geralmente não é isso que as pessoas fazem. Sabe quando as pessoas convidam a Jesus? Está no hospital, quando tudo vai mal, entre a vida e a morte, diante de um problema na faculdade, nos estudos, diante de uma situação difícil no namoro. Geralmente lembramos de Jesus quando, conforme diz o ditado popular, quando a Paula vai embora. Aí eu lembro de Jesus. Quando tudo vai mal, Senhor, me ajuda, me socorre. Eu estou vivendo em tribulação, onde o Senhor está? Me ajuda. E as pessoas começam a buscar Jesus. Mas esse relato, ele apresenta uma situação diferente. Eles estavam festejando, uma família que estava em alegria, porque havia uma festa de casamento. Você tem convidado Jesus para todos os momentos da sua vida? Nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria? Você vai jogar futebol com os amigos, você convida Jesus para estar lá, naquele momento de alegria? Antes de sair para uma sorveteria à noite com os jovens, com os amigos, você convida Jesus para ir junto com você? Não há dúvida nenhuma, meus amigos, que Jesus deve ser convidado em todos os momentos. Não há nada de errado em orar para Jesus quando as coisas estão lá. Mas também não é errado convidar Jesus quando as coisas estão bem. Mas basta o estalar de dedo, uma situação assim repentina, para você perceber que aquilo que estava bem poderá ficar o quê? Mal. Esse é o contexto em que vivemos. E agora no versículo 3 do capítulo 2 diz assim: tendo acabado o quê? O vinho. Amigos, nós vivemos num contexto de falta. E falta tudo. Falta amor na sociedade. Falta empatia para os pobres, para aqueles que estão Puxa esse cabo meu da minha extensão falta branca. amizade, Só esse cabo. Eu e a Rainha, para dizer que se você tiver um número de amigos, por um Só puxar que você tem no tirar, canal, tirar. pode se considerar um bom mulher. Vou passar pro lado. Obrigada. E hoje, você Pra não atrapalhar você você. está perdendo a sua fé, é por falta de amizade. Falta trabalho, falta emprego, falta recursos, falta saúde, falta muita coisa. Nós vivemos num contexto de falta. É isso que o relato está dizendo. Obrigada. Naquela época, era muito comum nas festas de casamento durar uma semana e até mais. Eu vou explicar para você o porquê. Imagine que o seu filho fosse casar amanhã. Alguns dias atrás, você encaminhou um convite, estou dizendo, na época de Cristo, para os seus irmãos, e naquela época, sabe, né? As pessoas tinham 15, 16, 12 irmãos. Era uma coisa tremenda. A família era grande. Familiares, filhos, netos, a família era muito grande. Eles levavam a sério aquele texto, crescer, multiplicar e encher a terra. Mas olha a situação. Alguns especialistas chegam a dizer que na época de Cristo, uma pessoa saudável, ela conseguia caminhar uma média de 20 a 25 km por dia. Hoje uma pessoa saudável também consegue fazer isso, não tem que estar bem saudável. Porém as estradas na época de Cristo eram muito perigosas. Não só, eu estou falando em questão de assalto e tudo mais, mas muitas vezes essas estradas não eram preparadas como as estradas de hoje, que cortam montanhas, que são em linha reta, não. Às vezes tinham que descer penhascos, atravessar rios, para chegar então finalmente no destino naquela cidade. Então, comumente uma viagem demorada como essa, uma festa de casamento, as pessoas chegavam feridas, com os pés cortados, machucados, e mais do que isso, cansados também. Então fazia parte da cordialidade deles permitir que numa festa de casamento, onde os familiares viajaram de tão longe, passar vários dias para recobrar as energias, curar as suas feridas e aproveitar o tempo. Já que a gente se demora tanto para ver, anos e anos pelas distâncias, por que não ficar aqui uma semana,
10 dias ou até um pouco mais. Hoje, facilmente, esses dias estava fazendo uma semana de oração no Parque dos Servidores, a 26 quilômetros da minha casa, ali pela rodovia. E rapidinho a gente chega, né? Só de pensar que na época de Cristo levava o dia. Por essa razão, meus queridos, as festas, elas demoravam um bom tempo e duravam um dia. Porém, havia um outro costume além desse. O costume dizia que enquanto houvesse vinho, a festa deveria o quê? Continuar. Você sabe que essa questão de cultura é uma situação bem engraçada, né? No Brasil é assim, alguém vai na sua casa, já é meia-noite, você está morrendo, torcendo para a visita ir embora. Quando a visita diz que vai embora, você diz assim, rapaz, é cedo ainda. Né? E assim você vai? 1h da manhã, não, vizinho, é cedo ainda. Cedo nada. Você está doido para dormir, querendo que a visita vá embora. Mas o brasileiro é muito complicado. Existem algumas outras regiões do mundo que a cultura é um pouco diferente. Funciona assim. Você que a visita está doido para ir embora, mas você não pode ir embora enquanto o dono da casa não mandasse embora. Olha que coisa engraçada. Então você fica lá 1h da manhã, a visita olha para você, mas que vizinho legal. E você esperando ele mandar você embora. Quando o vizinho diz assim, ó, eu quero dormir, estou com sono, está na hora de você ir embora, aí você diz assim, yes, finalmente posso ir embora para casa. São culturas. Não é perigoso, meu amigo, a questão de permanecer numa festa por ir embora dependia de como você era servido. Tem comida? Tem vinho? Então fica. A hora que acabou, ou está na hora de ir embora, ou acabou o dinheiro da família e tem que ir embora mesmo. E segundo relato aqui, em João capítulo 2, versículo 3, diz assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O que eu chego à conclusão aqui é que o vinho acabou antes da hora. A festa era para durar um pouquinho mais, mas a festa acabou antes da hora. Maria, parente da família ali, que estava dentro daquela festa, muito preocupada, chama Jesus e diz, olha, a situação está feia aqui. Acabou o vinho, a família vai passar uma tremenda vergonha. Todos estão esperando permanecer mais tempo na festa, e agora? O que vamos fazer? Acabou o vinho. Nós vivemos num contexto de falta. Amigos, eu quero apresentar de maneira bem simples mesmo nessa manhã hoje algumas condições para que alguns milagres aconteçam na sua vida. A primeira condição já disse, Jesus tem que ser aqui, convidado. Aquele dia não haveria transformação de água em vinho se Cristo não fosse. A segunda condição era ensinada por Maria. Pouco se fala de Maria na Bíblia. Okay? Pouco se fala dela mencionando, falando alguma coisa. Mas se existe um ensino nobre, um ensino especial de Maria, irmã de Jesus, é esse. E você não pode esquecer. Agora no versículo 5, olha o que Maria fala aos serventes. E falou ela aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Faça tudo que vai dar certo. Esse é o conselho de Maria. Faça tudo. Não faça pela metade, mas faça tudo o que ele vos disser. Nós vivemos num contexto de falta, né? Quando eu vi essa história, eu me lembrei agora do meu casamento. E eu e minha esposa, nós planejamos toda a nossa festa, a cerimônia religiosa, nos mínimos detalhes. Os nossos familiares até queriam ajudar. Nós dizemos, vocês podem ajudar, mas nós vamos estar acompanhando tudo, do começo até o fim. E nós planejamos até a música da gravação, uma música religiosa, tanto da festa quanto da cerimônia, para quem quiser assistir ao nosso casamento no sábado, pode assistir. Planejamos tudo, todos os detalhes. Eu me recordo que eu cheguei 2 horas antes da igreja, eu olhei o culto, ele estava assim uns 30 graus no lado esquerdo, eu falei, não foi como eu combinei. No final, eu combinei. Tudo como nós havíamos sonhado. Finalmente chegou o dia da festa. E o meu sogro, ele disse assim, eu vou dar festa para você, pai. E eu falei assim, já que você insiste, tudo bem, eu aceito. E ele pagou a festa. Só que ele disse assim, eu quero janta. Casamento à tarde, eu quero janta. A Meg falou assim, não, cara, é muito tarde, as pessoas vão trabalhar no outro dia. Por que janta? Janta é muito pesado. Vamos fazer um coquetel.
E o pai da minha esposa também falou assim: eu quero jantar. E meu sogro da roça, do sítio, e o sistema dele de comida é comida grossa, gente. Sabe o que ele queria? Arroz, feijão, aipim, que aqui é mandioca, maionese e, como todo bom gaúcho, o que ele queria? Carne. Churrasco. Essa é a melhor janta do casamento. Meus parentes vão vir lá do Paraná, de outros lugares, eu quero janta. E aí a esposa bateu o pé e falou: eu quero coquetel. Não tem jeito. Então montamos ali um coquetel de frutas, a mesa foi ornamentada, ainda até hoje havia uns bambus verdes assim, com umas folhas de parreira, com algumas uvas em volta, alguns salgadinhos assim, que coisa bonita, maravilhoso. Porém, antes da festa, nós vamos contratar a pessoa para fazer os arranjos e também os salgadinhos. Eu olhei para minha esposa e falei: né? Às vezes as pessoas não têm oportunidade de crescer porque não dão chance para ela, né? Essa mulher está começando agora, por que a gente vai fechar com a padaria ali da esquina? Vamos estar rico, vamos fechar com essa mulher, vamos ajudar ela, coitada. Vamos marcar um dia, experimentamos o salgado, se for gostoso, ok, se não, aí a gente parte com o dono da padaria. Aí chegamos, estamos à casa dela. Ela morava num cômodo só, muito limpinha. E ela fez os salgadinhos, experimentando e tal. Eu falei: nossa, né, essa mulher manja nisso, vai ser com ela. E ela falou assim: você já tem pessoas para ornamentar a mesa? Eu falei: não temos. Eu faço as duas coisas. Eu falei: então tá bom, fechado. Qual é o seu preço? Nós tínhamos o dinheiro que o sogrão passou, deu certinho. Eu falei: vamos fechar com você. Muito bem. Só que o que a Luna disse é que ela queria fazer tudo sozinha. Nunca passou pela minha cabeça que ela ia ornamentar as mesas e fazer salgado sozinha. Eu pensei: uma equipe. Quando chegamos no salão de festa, foi aquela surpresa maravilhosa. Entramos, todo mundo bateu palma, né? Tipo assim, finalmente conseguimos casar. Aí entramos no salão, olhamos as mesas, a coisa mais linda. Minha esposa deu aquele sorriso maravilhoso. Chegou a hora de servir. O pastor Milton Souza, né, que era da TV do Tempo, vocês conhecem, falecido. Ele fez a oração, nos assentamos, e o povo começou então a se servir no balcão ali, as frutas, os coquetéis. E eu tranquilo. Mas parecia a fome de 38 dias. Começou a servir assim, não sei se era porque já era tarde, as montanhas, eu bem tranquilo. O meu sogro falou que era para fazer para sobrar, e eu fiz uma quantidade, coisa de gaúcho mesmo, para sobrar. E o povo serviu, você deu aquela primeira servida. Aí eu vou me servir, né? Eu imagino, noivo, agora casado, né? A festa é minha, aí eu mereço também comer um salgado. Quando eu chego assim no balcão, não é nada. Daqui a pouco a minha sogra está sentada ali, eu já testemunho, ela também. Ela vem da cozinha e diz assim: pô, cara, cadê aquela mulher que você comeu fazer salgado? Ela deixou tudo aqui na cozinha pronto e foi embora. Não tem nada. A única coisa que tem é coisa para beber. Até hoje ela estava segurando assim uma travessa com água, com suco, algumas coisas, ajudando. Não tinha mais nada. Eu olhei para minha esposa disse: eu nem vou comer para sobrar para os outros. Você imagina a festa dela, né? Cadê a média? A festa era dela e ela falou: eu nem vou comer para os outros. Aí, no dia que você for na minha casa, eu vou mostrar para você. O fotógrafo começou a tirar foto nele e o sorriso dela era assim. Não tinha um sorriso bonito. Ela se estressou com aquilo. Nós calculamos o dobro de que uma pessoa podia comer, pensando assim: no final ainda, pode levar dentro da bolsa, dentro do bolso, leva para casa. Nós vamos fazer para sobrar mesmo. Não é bonito isso? Faz uma festa, todo mundo come, fica satisfeito. Era assim, isso. Porém, Deus, faltou o salgado. Foi um momento assim de muito estresse, preocupação. Mas você disse para minha esposa: amor, vamos comer atrás desse povo. Se também não deu para repetir fome, também estão passando, né? Mas deu uma servida só. Nós vivemos num contexto de falta, gente. Quando nós achamos que uma coisa vai dar certo, de repente dá errado, mesmo que você se programe, mesmo que você se projete, mesmo que você faça sonhos, às vezes no momento da vida as coisas dão errado. Naquela festa, as pessoas de repente imaginavam que tudo daria certo. Mas imagina a cena. A Bíblia não fala, mas eu cheguei a pensar nisso. Suponhamos que a família de Jesus pensou assim:
Faz muitos anos que eu não vejo meu irmão, meu parente. Deve vir umas 100 pessoas. Mas ele não sabia. Foi criando filho, mais neto, e de repente apareceu 200. Daqui a pouco tinha mais gente que eles imaginavam. E faltou vinho. Tendo acabado o vinho, o que Maria falou? O que Maria falou? Dentro de um contexto de falta em nossa vida, qual foi o conselho de Maria? Façam tudo o que ele vos. Se você gostaria que você deixasse viver um contexto de falta e Cristo completasse aquilo que está faltando na sua vida, você tem que fazer justamente isso que Maria está dizendo. Então, vamos recapitular aqui. 2 condições para que o milagre aconteça. Primeiro, você tem que convidar quem? Jesus. Segundo, fazer tudo o que ele vos disser. E o terceiro? O que é? Irmão, será que a gente não sabe tudo o que tem que fazer? Você que conhece a Bíblia mais tempo. Olha, tem gente que conhece a Bíblia muito mais do que eu. Pessoas que de repente durante 30 anos fazendo Bíblia, conhece a Bíblia do começo até o final. Conhece as leis de Deus, conhece os mandamentos, conhece tudo aquilo que Deus pede que façamos por nós, através de nós. Quem que conhece? Qual será que a gente faz? É igual aquela história assim: quem é que não sabe que tem que beber 8 copos de água por dia? Mas todo mundo deve? Não deve. Eu sou um. Que bom, eu sou um. Pode vir aqui, daqui a pouco eu vou beber, para dar um bom testemunho para a igreja, viu? Todo dia quase ele estou. Amor, quero beber água. Eu estou no escritório fazendo sermão, vem minha sogra. Isso que é sogra, gente. Eu venho com o copo com a água para você beber. Manda pedir, mas toma que vai dar. A gente sabe, irmãos, mas às vezes não faz. Às vezes não pratica, obrigado, professor, como deveria. Então entra um ponto na história aqui muito interessante. O versículo 7 diz assim: Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles encheram. Eu gosto dessa palavra. A palavra totalmente remete à ideia de algo cabal, completo, total. Então, eu fico imaginando assim: ali estavam aquelas talhas, 2 ou 3 metretas. Segundo alguns especialistas, olha que tinha gente na festa, hein? Olha que tinha gente, porque Jesus, como bom judeu, não ia querer que aquele vinho fermentasse e deixasse todo mundo bêbado. Ele fez o suficiente para as pessoas tomarem. Essas medidas, o mais simplório chegou a dizer o seguinte: o teólogo, 480 litros. O que avançou mais em suas medidas, 720 litros de água. Todas essas talhas, vamos chegar a uma média aqui, nem 480, nem 720, 600 litros, vamos ficar no meio. Gente, era litro de suco. Não era pouca coisa. Agora, imagine se os serventes pensassem assim: bom, esse Jesus está ficando doido mesmo, né? Encher de água. Para que encher de água? Água? Ninguém quer água, o povo quer vinho. Mas tudo bem, para não contrariar, vamos fazer o seguinte: vamos encher só para até metade para não carregar peso. Ou então assim, ele pediu 6, vamos fazer 3, vamos encher metade. Esse negócio de encher água, o povo quer vinho, para que água? Podiam ter feito isso. Mas segundo a palavra de Deus, irmãos, eles encheram totalmente. E quando eles encheram totalmente, o milagre veio totalmente. Amém? O milagre veio de maneira completa. Quantas pessoas estão reclamando, dizendo: Senhor, mas o milagre vem tão pequenininho. Eu vou quarta-feira no culto de oração, e minha irmã da igreja, tudo que ela obra acontece na vida dela. Mas não é só abençoado, comigo nada acontece. Sabemos, quando Cristo diz assim, Maria diz assim: fazei tudo o que ele vos disser, faça de maneira completa e total. Não brinque com Jesus. Às vezes as nossas bênçãos estão vindo de uma medida menor, porque nós não estamos fazendo totalmente. Só um pouquinho. Só um pouquinho. A mesma coisa se aplica assim: eu tenho que entregar o coração para Jesus, mas vou entregar só um pouquinho, totalmente não. Porque eu ainda estou preso a algumas coisas aqui. Eu preciso trabalhar para Cristo. Não totalmente, né? Eu sou ser humano, eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter, eu tenho que estudar, só um pouquinho. E nessa, meus amigos, eu totalmente ele vai ficando fora. O resultado de obedecer a Jesus totalmente, de convidar Jesus,
e fazer tudo o que ele mandar e fazer totalmente, é que, segundo o relato bíblico, o vinho não faltou, ao contrário. O que comumente ele serviu melhor no início e depois deixaram o vinho para o povo ir embora mesmo, agora foi o contrário. O que serviu primeiro achando que era bom, não era bom. Sabe por quê? Aquilo que o ser humano faz com as suas mãos pode ser até que seja bom, mas aquilo que Jesus faz com as suas mãos é melhor. Eu não tenho dúvida de uma coisa que eu vou afirmar. O melhor vinho que o ser humano tomou nessa terra foi esse, porque foi feito com as mãos de Jesus. Certa vez havia um mendigo, esse mendigo morava na Inglaterra, debaixo assim, de um banco. Ele queria muito mudar de vida. Ele queria que a sua vida fosse transformada da água para o vinho. Esse mendigo, ele traçou o seguinte plano: bom, eu fiquei sabendo que o rei ele vai viajar para uma outra província, e quando o rei geralmente volta dessa província, ele volta com queijos, especiarias, moedas de prata, moedas de ouro. É a chance de ficar rico. Mas a única coisa que eu preciso é ter um encontro com esse rei, é marcar um encontro. Sabe o que ele fez? Ele viu o trajeto que o rei ia fazer e escolheu a parte mais estreita da estrada e deitou ali. E ele pensou assim: bom, de madrugada, o cavaleiro do rei vai passar aqui, a carruagem real, e eles não vão poder se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas quando me virem aqui deitado no chão, eu vou parar. Mas vai ter um morto, um machucado, alguma coisa assim. E eu fiz. Então, meus amigos, era de madrugada, só para você acordar, cavaleiro do rei, em alta velocidade, e a carruagem dele, e de repente ele puxa as rédeas do cavalo e olha assim: Vossa Majestade, existe um homem ferido, machucado, na beira do caminho. E o rei disse assim: pare a carruagem e veja o que está acontecendo. Então desce o cavaleiro do rei, dirige aquele homem, e de repente um homem que parece machucado se levanta, se espreguiça, um monte de bafo, está dormindo. E ele diz assim: mas é a carruagem real? Sim. E o cavaleiro diz: mas por que você falou a carruagem real? Por que atrapalhasse o rei de seguir o seu concurso? Não, eu só falo do vinho aqui. O cavaleiro do rei diz assim: há uma maneira de nós lidarmos com isso aqui. Todos que pagam o rei, eles devem ou entregar um presente para o rei. E se não tiverem presente algum, eles devem entregar então a sua própria vida. E isso o cavaleiro já estava pegando na espada. O rei, ouvindo aquela situação, chamou o cavaleiro e falou assim: olha, eu vi tudo o que aconteceu ali. Faça o seguinte: antes de proceder com o segundo plano, volte para o mendigo e pergunte para ele o que ele tem para me presentear. Quando o cavaleiro chegou perto do mendigo, o mendigo olhou e falou: eu dar alguma coisa para o rei? Tem alguma coisa errada. Não seria o contrário, o rei dá alguma coisa para mim? Eu sou pobre, eu não tenho nada. Olha minha roupa, não tenho nem o que vestir, não tenho nada para oferecer. O rei que deveria dar alguma coisa. E o cavaleiro disse: você que escolhe. Ou você dá um presente para o rei, ou você vai entregar então a sua vida. E quando ele olhou assim para a sua cintura, havia uma bolsa de couro, e ali dentro havia muitos grãos de arroz. O cavaleiro, com a bandeja estendida, esperando um presente, ele então põe a mão naquela bolsa e tira 2 grãos de arroz e coloca 3 grãos de arroz e coloca na bandeja. O cavaleiro, muito educado, pede licença, bate lá na carruagem real: Vossa Majestade, aqui está o presente que esse homem gostaria de me entregar. Sabe o que eu disse? É o seguinte: vá aos fundos da carruagem. Para cada grão de arroz que ele colocou aqui, pegue uma moeda de ouro. E ele foi. O soldado pegou ali o cavaleiro, colocou 3 moedas de ouro na bandeja e trouxe para o mendigo e disse assim: olha, Vossa Majestade agradece muito o seu presente. Ele gostaria de retribuir você por cada presente que você deu com uma moeda de ouro. Aí o mendigo disse: não, mas aqui era só um teste, meu amigo. Pode levar tudo. Tem milhares de grãos de arroz aqui, leva tudo para o rei. E o cavaleiro disse: não, a sua oportunidade ela já foi concedida. Aquele homem queria mudar de vida, mas ele queria entregar apenas um pouquinho para o rei. Temos sempre uma ideia bem fixada na nossa mente
Quem só tem que receber Deus, não é isso? Existe até pessoa que vem na igreja só para receber também. Receber sermão, receber boa mensagem, receber boa mensagem, só receber. Amigos, não seria errado dizer também que nós também podemos entregar alguma coisa para Deus. Naquele dia, se aquele homem tivesse entregado tudo o que ele tinha para aquela majestade, para aquele rei, ele teria mudado a sua sorte, teria mudado a sua vida. Quem sabe ele teria se transformado no homem mais rico daquela província, e quem sabe um homem com algumas posses que outro jamais teria. A pergunta que eu faço para você nessa manhã, esse microfone está tocando a bateria ou não? Oi? A pergunta que eu faço para você nessa tarde, obrigado pelo seu Samuel, que não almoçamos junto. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: tem você entregue totalmente tudo que você tem e tudo que você é para Jesus? Ou você tem feito da sua vida apenas o que? Uma escolha parcelada? Senhor, eu entrego, mas só um pouquinho. Senhor, eu tenho 2 mãos, mas vou entregar uma agora, porque a outra está ocupada, fazendo outra coisa. Eu tenho 2 pés, mas Senhor, não dá. Senhor, eu tenho um carro, mas o carro é usado para outra coisa. Se eu der carona, vai sujar o tapete. Sabe, é impressionante como existem pessoas que não conseguem se entregar completamente para Jesus. Naquele dia, quando eles fizeram de forma completa, de forma total, o milagre ele veio de maneira completa. Eu gostaria de dizer para vocês essa manhã, querido, que não falta vinho. Amém? As bandeiras estão cheias aqui. Olha que maravilha. Não falta vinho, não falta pão. Embora você tenha chegado aqui em contexto de falta, faltando alguma coisa em sua vida. Mas quando nós chamamos Jesus, não falta nada. Amém. Ele completa aquilo que estava faltando. Não só tem detalhe. Ele tem que ser convidado. Segundo lugar, ele tem que fazer tudo aquilo que ele mandar. Em terceiro lugar, quando eu for fazer de maneira completa. Se Jesus diz, filho meu, dá-me o teu coração, então entregue completo. Se Jesus pede que você entregue a sua família nessa manhã, entregue a família completa. Se Jesus deseja que você entregue os seus pensamentos, entregue tudo para Ele. No milagre, Ele vai vir de forma completa. Jamais em Caná da Galileia houve uma representação tão significativa da diferença entre aquilo que o homem pode fazer e aquilo que Deus pode fazer. O melhor vinho que as pessoas beberam foi o vinho feito por Jesus. E esse ele veio em abundância para trazer alegria. Portanto, não é errado dizer uma coisa para vocês nessa manhã. Eu digo saber errado. Você sabia que Jesus quer fazer da sua vida uma festa? É verdade. Ah, pastor, que isso que você está falando? É verdade. Eu não tenho dúvida disso. Eu não consigo ver Deus que nem se retrata nos quadros, um Deus carrancudo, bravo, irado com seus filhos, não. Eu vejo um Deus sorrindo, um Deus alegre, um Deus disposto, um Deus Emanuel, um Deus conosco, disposto a abençoar os seus filhos. Ele está mais disposto a abençoar os seus filhos do que os pais abençoar os seus filhos carnais. Ele quer nos abençoar, Ele quer fazer da nossa vida uma vida alegre, uma vida melhor. Ele quer nos transformar. Assim como a água, ela foi transformada em vinho, Deus pode transformar você nessa manhã. Amigos, acredite nisso. Eu acredito nessa mensagem e é por essa razão que eu estou aqui. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Mas eu acredito no poder de Jesus. Eu sei que Ele pode pegar algo que não tem sabor, algo que inanimado, sem rumo, sem direção, Ele pode transformar algo em vida. Ele pode trazer sabor. Aquele sabor que eles degustaram aquele dia simbolizava também o sabor que Jesus quer trazer para a nossa vida. Deus quer trazer coisas boas para você. Deus quer fazer da sua vida uma festa. É por isso, meus amigos, que eu vou afirmar agora de todo o meu coração, eu não tenho dúvida disso, que nesta manhã, se há um contexto de falta na sua vida,
Se você vem para a igreja em lágrimas, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Se você veio num contexto que estava faltando alguma coisa, Deus vai transformar a tristeza em alegria e vai fazer da sua vida uma festa. Não tenha dúvida disso. Essa é a promessa de Jesus por mim e por você. Convide Jesus. Faça tudo o que Ele mandar. E finalmente, quando você for obedecer, faça de maneira completa. Último conselho que eu quero trazer antes da ceia. Sempre que nós participamos da ceia, irmãos, a gente faz um conselho com Deus, mas parece que uma semana depois volta tudo de novo como era antes, né? Sabe o que Deus pede quando a gente participa da ceia? Você sabe? Você não sabe? Lembra que eu falei? Obedecer de maneira completa, de maneira total. O apóstolo Paulo, quando ele falava a respeito da ceia, as orientações referentes à ceia, a última parte ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Se você quer obedecer de maneira completa, você não pode tomar a Santa Ceia hoje e sair daqui e não anunciar a morte de Jesus. Amigos, o que o mundo precisa mesmo é saber as razões pelas quais Jesus morreu por nós. As razões pelas quais eu e você conhecemos e que eles precisam conhecer sobre a salvação que é encontrada só em Jesus. O mundo precisa disso. Eu quero, assim, tomar a ceia, ter o privilégio ainda hoje, ou essa semana, de cumprir de maneira completa aquilo que Deus manda. Você conheceu o dom da salvação? Você não conheceu? Está no seguinte: anuncia ao mundo as razões pelas quais eu morri pela humanidade, para que assim como você crê, as pessoas também possam crer. Irmãos, esse é o meu desejo nessa manhã. Participe da ceia, mas com singeleza de coração. Não para ser transformado só no dia de jejum e oração, mas para andar em novidade de vida. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, vou continuar vivendo em pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? O que o apóstolo Paulo diz? Não, de modo nenhum. Como viveremos para o pecado? Nós que paremos já morremos. Então, se hoje Jesus te transformar, assim como da água para o vinho, então não tenha mais o desejo do seu coração de voltar a ser o que era antes, de ser a velha natureza, imperiosa, pecaminosa, mas procure, com a graça de Cristo, ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais espiritual e mais preparada para o céu e preparada também para o cumprimento da missão. Mesmo se houver alguém aqui que não seja batizado na igreja adventista, mesmo que exista alguém aqui que nós não podemos saber as intenções do seu coração e perguntar: pastor, eu posso participar da ceia? A Bíblia responde: examinai o vosso coração. Eu só não participaria da ceia com uma situação. O próprio Jesus disse que quando nós não perdoamos o nosso próximo, vosso Pai Celeste não nos perdoará. Seria maior hipocrisia pedir perdão de Deus se eu não quero perdoar quem? Meu próximo. E o meu próximo pode ser a pessoa mais próxima de você. Sua esposa, seus filhos, quem você vai escolher. Então, se você quer receber o perdão de Deus, essa transformação, também. Olha, irmão, não há vergonha nenhuma. Se você precisar levantar da igreja agora, lá no fundo da igreja, irmão, me perdoa. Eu falei mal de você, faça isso, não tem problema. É menos vergonhoso isso do que chegar ao dia do juiz, né, que não comparecer lá, não estar preparado por coisas boas, coisas pequenas. Então, hoje, irmãos, é o dia da reconciliação com Deus e com a igreja, com o próximo, com a família. Então, se esse é o seu desejo no coração, participe assim. O livro do Desejar Todas as Nações, ele é onde diz que ninguém deve ser impedido de participar da ceia. Uma vez de um diácono, passando por Deus da igreja, a pessoa estendeu e falou assim: não, isso não pode. Gente, isso jamais pode acontecer. Você sabe que o próprio Judas foi convidado a participar da ceia, mesmo Jesus sabendo que ele era o traidor. Sabe que a gente participa da ceia? Não é porque a gente é perfeito, irmãos. É porque nós precisamos da perfeição de Cristo nessa vida. Então, todos aqueles que têm esse desejo no coração, sintam-se à vontade. Agora, o que eu vejo na Santa Ceia? Você vai entender onde eu quero chegar. A Santa Ceia é uma renovação do batismo.
E se todas as vezes que eu pecar, se eu tivesse que entrar no ponto, todo culto é privativo. Então, a Santa Ceia é uma renovação batismal. Posso eu renovar algo que eu não fiz ainda? Só para você pensar. Então, que Deus abençoe a sua decisão e que possamos fazer com muita alegria, porque eu tenho certeza que a salvação chegou em nossa casa. Amém.